Então vamos lá, vamos fazer um render realista usando o 3D Studio Max e o V-Ray partindo de uma maquete do SketchUp. Então aqui eu já importei a minha cena do SketchUp para o Max, eu tenho ela aqui no Sketch, deixa eu abrir ela aqui. Tenho ela aqui no Sketch, então a gente pode ver aqui, dando uma girada aqui, estou no SketchUp, ó. Tá? Então o que eu vou fazer? Agora eu vou vir aqui no Max. A primeira coisa que eu vou fazer, eu estou aqui com ele como maquete, ó. Antes de mexer em iluminação, é fazer a parte de texturas. Então vou preparar as texturas. Tem que trocar essa câmera também, porque essa câmera é do V-Ray. Eu preciso criar uma câmera física aqui no Max. E vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Então eu vou vir aqui em câmeras, ó. Eu vou selecionar apenas as câmeras. Eu quero esta câmera aqui, que é a câmera que estava olhando para a churrasqueira. E eu vou isolar ela aqui na tela. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, Create, Câmeras. Eu vou vir aqui, ó, Physical Camera, câmera física, né? O que eu vou fazer para criar em cima dessa câmera outra câmera, né? Não ficar fora de posição. Eu vou vir aqui no Snap, botão direito. Eu vou marcar a opção de pivô. E vou fechar. Quando eu me aproximar aqui da câmera, ó, eu vou ver que nada acontece. Por quê? Porque eu não liguei aqui, ó, o Snap. Agora sim. Então vou vir aqui, Create, Câmera, Physical Camera. Percebe que tem uma pontinha amarela ali, ó? Aquilo ali é o Snap, ou seja, ele vai criar a partir do ponto central da câmera. Então eu clico e arrasto lá. Pronto. Criou minha câmera. Eu posso deletar a câmera que eu estava selecionada antes do Sketch. Eu vou vir aqui nas câmeras e pronto. Agora eu tenho uma câmera física do 3D Studio Max. Vai renderizar em realismo. O próximo passo aqui é eu alterar essas texturas, né? Porque elas vêm do SketchUp como standard. O que são standard? Aqui eu estou vendo essas bolinhas coloridas, são materiais do V-Ray. Ou seja, materiais do V-Ray, e eu preciso de materiais do V-Ray. E se eu selecionar qualquer objeto aqui na tela, eu vou ter o que? Uma textura standard. Por que eu não posso usar as texturas standard? Porque elas não têm reflexo e elas não têm uma refração real. Elas têm uma simulação de transparência, o que não é uma refração real. Então, para que eu possa dar realismo a essa cena, eu preciso necessariamente trocar todos os materiais para materiais V-Ray, o que não é uma coisa muito difícil, porque não são muitos, né? Se for contar aqui, são 20 materiais, isso aí rapidinho você faz. Então, eu estou com o material aqui. Antes de trocar o material, eu vou perceber que essa churrasqueira ela tem umas partes pretas. Por que essas partes pretas aqui existem, ó? Vou dar um zoom aqui, ó. Porque provavelmente a normal está invertida, ou seja, o 3D Max ele considera só uma face do objeto e não os dois lados para facilitar a velocidade de renderização. Só que nem sempre é a normal. O primeiro teste que eu vou fazer é aplicar qualquer material aqui, ó. Pronto, eu já vi que não é a normal, é o material dele que estava com um problema. Às vezes ele importa e fica meio estranho o material, então por isso que é bom sempre trocar. O que eu vou fazer agora? Eu vou copiar aqui, ó, o mapa de textura. Eu percebo aqui que no mapa de textura ele tem um tijolinho. Eu vou usar o mesmo tijolinho. Ou não, eu não vou utilizar esse tijolinho aqui. Eu vou utilizar o meu próprio material de tijolo, que eu tenho ele pronto já na minha biblioteca de texturas. Aqui, ó, se eu for em V-Ray, eu não estou com os materiais abertos aqui. Deixa eu ver por que ele não abriu. Deixa eu carregar o meu preset de renderização. Vamos ver se ele vai abrir agora. Tá aqui, agora ele abriu os materiais. Não, não abriu. Eu vou abrir minha biblioteca. Pronto. Estão todos aqui os materiais que eu mais uso. Eu posso colocar eles em tamanho grande. Ó, largue. Pronto, eu consigo ver melhor.
Eu correndo aqui o meu mouse, eu consigo ver que aqui embaixo eu tenho uma textura de tijolo, né? Então, olha, são praticamente a mesma coisa, porém a textura de baixo é do V-Ray e a textura de cima ela é um standard. Eu preciso aplicar do V-Ray. Pronto, apliquei a minha própria textura do V-Ray. Aparentemente o mapeamento fora esse lado aqui ele está correto, porém a gente percebe aqui, ó, que não deu a emenda, ó. Acabou ficando estranho. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em modificador, o VW coordenada, o VW mapa e vou colocar em box. Pronto, então, já tenho algo um pouco mais decente. Então eu vou aumentar um pouco aqui, diminuir um pouco, de forma que ele fique em cima e embaixo aqui no concreto, ó. A primeira coisa eu vou desabilitar esse pivô aqui, que eu não uso. E agora eu vou tentar encaixar aqui nas laterais para que fique legal. Vou tentar chegar num ponto que não fique tão gritante aquela emenda ali, ó. Acho que aí já corrige. Pronto, então eu tenho meu tijolinho mapeado. Se fosse fazer isso aqui em alto grau de realismo, teria que fazer tijolo por tijolo, né? E aí demoraria bem mais, mas não é o caso agora. Eu estou só dando uma melhorada nesse objeto. Vou dar um radial aqui, vou trazer todos os objetos. E eu já percebo que o meu mapa ali em cima ele já está legal, ó. Aparentemente o de baixo está com um mapeamento um pouco menor. Eu vou aumentar um pouco essa textura aqui. Pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar a mesma textura no restante da churrasqueira. Aqui. Aqui. E aqui em cima. Eu estou achando que esse tijolo ele está um pouco velho demais. Talvez o cliente não goste. Pode ver que aqui ficou pequenininho. Por quê? Porque o mapeamento está menor. Deixa eu só desativar. Eu preciso deixar o mesmo mapeamento. Então eu vou vir aqui em cima, nessa parte superior dele. E eu vou copiar esse tijolinho. E vou colar aqui nessa parte inferior. Aqui. Botão direito, paste. Aí, ó, então colou o mesmo mapeamento. A princípio ele está legal. Eu vou deixar assim. Porque não, aqui, essa textura aqui ela está muito perfeitinha demais, não vai dar realismo. Eu vou deixar essa minha aqui. Se o cliente achar que está um pouco destruída demais, eu refaço, uso outra. Se eu quiser trocar essa textura, o que eu faço? Eu venho aqui no meu mapa de textura. Se eu olhar aqui, a textura ela é essa aqui, ó. Realmente ela não está das mais bonitas do mundo, mas eu posso vir aqui nas minhas texturas e procurar um tijolo um pouco mais bonito, mais uniforme, né? Tem vários aqui. Então tem esse aqui que parece que é uma textura bacana. Esse aqui parece bem legal. Porém eu não tenho o bump dele, ou seja, é aquilo que dá a extrusão. Ou não, eu tenho sim, que é o Brick 11, que está em outro formato. Aqui ficou estranho. Vamos dar uma procurada, ver se eu acho um outro tijolo um pouco melhor. Brick 10 aqui. Aqui ele está com um formato meio estranho aqui. Deixa eu ver uma coisa. Vou colocar aqui JPEG. Aqui. Vou desabilitar aqui sequência, ó. Vou deixar só o brick. Pronto, realmente ele ficou melhor. O que eu vou fazer agora? Para não ter que alterar o mapeamento de todos os objetos, eu vou alterar aqui a escala. Deixo um de cima, 2 de baixo. Um pouquinho largo de cima, vou botar 1.2. Acho que é isso aí. E vou vir aqui no bump e vou colocar
O bump é o que dá o relevo no mapa, ou seja, dá uma extrusão. Eu acredito que seja esse aqui. Dá uma olhada. Não, ele não ficou certo. Então eu vou desabilitar o bump aqui, ó. E vou colocar o de cima, a textura principal, no bump de baixo. Vamos ver se deu um bumpzinho. Ó, a princípio deu um bumpzinho legal, vou deixar ela assim mesmo. O que eu posso fazer é deixar ela em preto e branco. Bom, se eu deixar ela em preto e branco, ou eu pego e coloco preto onde está o rejunte, branco onde está o tijolo. Ele vai dar a extrusão só no branco. Mas eu não vou fazer isso agora, não vou perder meu tempo com isso. E vou vir aqui na câmera. Tá, então a parte estrutural da churrasqueira já está pronta. O que eu vou fazer agora? Eu vou trocar aquela textura daquela parede de concreto ali, ó. Ela tá estranha. Ó, se tu olhar aqui, é um concreto bem estranho, ele não tá bonito. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui nesse mapa de textura e eu vou trocar por cimento aqui, uma textura que eu tenho. Não tá das melhores também, eu vou ver se eu encontro uma melhor. Vou abrir meu mapa de texturas e tem aqui um monte de textura legal. Eu não posso deixar muito diferente do que o cliente enviou, ou seja, o cliente enviou essa textura aqui, que é um concreto, então não vou poder chegar muito longe disso. Vou tentar encontrar uma que fique um pouco mais parecida. Essa aqui está muito lisa. Vou tentar procurar alguma outra. E assim a gente vai. Esse é o jogo, esse é o jogo. Vou ficar procurando uma textura legal. Eu gosto dessa parte. Acho divertida. Tá na mesma. Essa aqui ficou legal, acho, hein? Vamos ver como é que fica no conjunto. Pô, eu gostei. Achei que ficou legal essa textura, eu vou deixar ela. Aqui então a gente vai trabalhando. Ó. Eu tenho uma fórmica aqui bege, que eu vou colocar só um reflexo nela. Eu vou copiar essa cor difusa, vou copiar ela com o botão direito aqui, ó, copiar a cor, só a cor. Vou trocar esse material standard aqui, ó, pelo material do V-Ray. Eu já tenho uma fórmica pronta, que eu uso sempre. Aqui eu tenho plástico, tenho metais, tenho o vinil, que é o vinil que eu uso aqui, que é uma fórmica. Para eu não alterar o original, não gosto de alterar o original, porque às vezes eu aplico ele em outro objeto e acaba substituindo esse anterior. Eu vou colocar aqui, ó, fórmica bege, só a critério de nomenclatura. Ó, vou colar e pronto. Eu já apliquei a textura fórmica do V-Ray naquele objeto e quando renderizar, ele já vai vir com um reflexo. Então eu vou isolar agora essa partezinha de cima. Percebo que tem uma textura de madeira e eu vou copiar essa textura. Vou copiar, vou manter a textura que o cliente mandou, porque ela tá legal essa textura. E vou vir aqui, vou copiar, vou buscar um material do V-Ray. Deixa eu diminuir aqui sim. Ó, vou vir aqui. Esse aqui é o material do V-Ray, ó, V-Ray Material, tá? Eu vou colar aqui no Diffuse, Paste, e vou selecionar aqui a opção de Show Shader aqui para mostrar. Até agora eu não tenho reflexo nenhum, então eu venho aqui no reflexo, vou colocar um 195 de reflexo aqui, um 0,80 de rugosidade. Já vai ficar bacana já. Vou vir na minha câmera, tá? Então eu percebo que tem outros materiais aqui embaixo que usam essa madeira. O que eu vou fazer? Eu vou ver aqui se esses objetos usam o mesmo mapa ou é um mapa diferente. Ou seja, se eu tenho aplicado uma textura em cima, que aparentemente ela tem a mesma textura, a mesma imagem da madeira, porém elas podem ter aqui slots diferentes. Então eu altero uma, não altera a outra. Então, o que eu vou fazer? Está salvando aqui, esperar um pouquinho que está salvando, enquanto isso eu tomo meu café aqui. Pronto, salvou. Vou vir aqui, selecionar aqui todos os objetos da minha cena que tem esse material e vou dar um Select. Eu vou isolar e vou ver, ó, que realmente esses aqui são os objetos que estão usando essa textura. Tem outros objetos lá dentro da cena que eu não quero eles. Ó,
Estou usando eles aqui, ó. Então, esses materiais estão agrupados com aqueles lá. Eu vou desagrupar. Eu vou vir aqui na configuração do elemento e vou detachar ele. Detachar ele, que daí ele não... Ó, então agora estão isolados. Estão usando o mesmo material, tranquilo, beleza, não preciso fazer mais nada. Vou dar uma centralizada no pivô aqui. Caso eu queira rotacionar, agora eu rotaciono pelo centro, né? Maravilha. Eu vejo que tem dois objetos. Tá na mão. Então eu vou vir aqui na câmera. Já arrumei a textura dessa madeira, já arrumei a textura dessa fórmica, já arrumei a textura da parede e do concreto. Eu vou aplicar um concreto lá naquela partezinha de cima da churrasqueira. Vou utilizar esse mesmo concreto da parede aqui. Pronto. Vou isolar ele. Vejo que o mapeamento dele está feio. Então eu venho aqui em modificador. Vou colocar um mapeamento. Vou colocar aqui em box. E vou escalar aqui o mapeamento para que fique bonitinho. Pronto. Tá bacana. Legal, o que eu vou fazer agora? Vou mexer nesse piso aqui, ó. Aparentemente, eu olho ele tá meio indefinido aqui, mas eu vejo que a pessoa quis fazer umas peças, ó. Quis fazer umas peças, apesar de ter ficado estranho. O que eu vou fazer? Eu tenho aqui uma textura, ó, eu não vou nem usar essa textura, ó, é porcelanato, pelo que eu tô vendo, ó. Dá pra ver que não tá muito legal essa textura aí, não parece um porcelanato. Ó, eu vejo aqui que ele aplicou essa imagem aqui estranha. Eu tenho uma textura aqui, ó, se eu vir aqui substituir, que é essa aqui, ó. Ó, piso tile. Antes de aplicar ela, eu vou ver qual o tamanho que ele tá aqui na tela. Tá com 50 por 50 aqui, ó, se eu olhar, ó, mais ou menos 50 por 50. Eu vou deixar esse meu box aqui. Vou substituir a textura pelo piso. Tô com a minha textura aí, tô vendo que ela tá bem maior, ó. Eu vou dar uma mapeada nesse piso agora. Ó, mesma coisa. Eu tenho um atalho que é o Alt U. É a mesma coisa que se eu tivesse vindo aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou botar aqui 100 por 100. Ó, ficou grande. Então posso colocar 50 por 50, fica menor. Então 300 por 300. 200 por 200. Isso aí, ó. 200 por 200 já dá uma aparência de 50 por 50. Ele não vai ficar com essa aparência aqui, porque eu estou mostrando o bump dele aqui, ó. Eu acabei de dizer que o bump ele é preto e branco. Então é isso aí. Eu estou vendo o aspecto desse material, estou vendo que ele está acetinado, mas ele não é acetinado, ele é um porcelanato. O que eu vou fazer aqui? Eu vou botar a rugosidade aqui 0,97, bem brilhoso. Olha, já deu um aspecto bem brilhoso aqui. E eu vou deixar assim. Vou deixar com o Fresnel marcado aqui. O Fresnel ele é muito útil quando tem pouco reflexo. Vou ver se vai dar o reflexo no objeto. Se não der, eu tiro o Fresnel, né? Aqui eu tenho uma caixa de isopor. Que não vou mexer nela. Aqui eu tenho um carvão. Eu percebo aqui, ó, que tem algumas texturas ruins. Olha só essa madeira. Ela tá mapeada para cima, ó. E fica estranho, né? Não existe madeira assim, né? Então, isso aqui que estraga muito o realismo da cena. Olha aqui também esse pergolado, ó. Esse pergolado aqui tá bem estranho, ele tá para cima, ó. A textura não parece ruim. Vamos ver como que é essa textura. Eu vou selecionar essa textura aqui. Vou vir aqui no mapa e vou colocar um View Image aqui. Oh, aparentemente ela é bonita. Porém, ela tá atravessada. Tá no sentido errado. Eu vou copiar ela aqui e vou trocar esse material pelo V-Ray. Tá? E vou colar no Diffuse e vou aplicar na tela. Pareceu a mesma coisa. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou rotacionar essa textura em 90 graus. Ó, já ficou legal. Tá um pouco pequena a textura.
Eu vou dar uma mapeada nela. Vou colocar em box, ou seja, daí ele mapeia todos os lados. E vou escalar ela agora até ficar bonita ali, ó. Estou aumentando ela, vou diminuir um pouco no comprimento. Vou diminuir aqui na altura. Pronto. Aqui embaixo também vou dar uma ajustada para ficar legal. Tá aí, ó. Parece até que tá um pouco na diagonal isso aqui. Aí, ó, aparentemente ficou bacana. Vou colocar um bump também, que é para dar um certo relevo nessa textura, não ficar tão sem graça. Eu vou trazer esse elemento aqui para o bump, vou colocar uma cópia dele aqui, vou abrir o meu bump e vou colocar um color correction aqui para deixar preto e branco, tá? Então vem aqui, ó, color correction, deixa essa opção marcada, ou seja, não vou descartar o mapa antigo, vou colocar em cima da madeira. E vou tirar a saturação dele aqui e mostrar na tela. Pronto, agora onde está preto ele vai ficar para baixo, onde está branco ele vai ficar para cima. Se eu abrir esse elemento aqui, já vi que tem uma certa rugosidade nele, antes não tinha. Pode ver, ele está um pouco com relevo. Vou desligar o relevo e vou ligar. Ó, ele deu um aspecto legal. Porém ele está sem nenhum reflexo, né? Eu vou colocar aqui um reflexo, colocar um 163 de reflexo. E vou deixar ele bem rugoso. Essa madeira tem um aspecto bem rugoso. Madeira de pergolado, madeira da rua. Vou colocar um 0,79 aqui. E vou mostrar a textura. Beleza. Então eu vou voltar para minha tela, para minha câmera. Câmera 1. E vou selecionar todo esse pergolado aqui. Vamos ver. Vou abrir os materiais. Se eu vir aqui na textura e selecionar o pergolado, eu vou ver que, ó, ele acabou substituindo todo o pergolado pela textura que eu criei. Isso é legal, porque agora eu sei que se eu isolar todos os materiais da minha cena que estão usando esse material, vai vir o pergolado inteiro. Ó, pronto. Eu vou conferir o mapeamento. A parte que eu mapeei, ela tá bonita, ó. Porém as outras, elas estão um pouco estranhas e estão um pouco repetitivas, o que não é muito legal, o que não dá muito realismo, ó, usar todas iguais. Eu vou copiar o meu mapa e vou colar nas outras texturas. Ó, e vou dar uma mexida nele. Dar uma mexida para não ficar muito igual, o que perde a graça, né? Vou selecionando agora, vou ter que fazer esse trabalho, ó. Colo aqui, dou uma alterada na posição. E assim eu vou em todos, para que fique legal. Altero em todos os eixos, inclusive no eixo Y, para não ficar muito repetitivo. Esse é o segredo para o realismo, de começar a prestar atenção nesses pequenos detalhes que fazem toda a diferença no projeto. Vamos lá, mesmo processo, que não tem, que é mecânico mesmo. Vou colar. Vou alterando. Vou colar. Uma mexidinha. Depois tem que dar uma chanfrada nessa madeira. Ela está muito quadradona. Outra coisa que estraga o realismo são as madeiras quadradonas. Madeira, todos os cantos que são muito retos prejudica o projeto. Porque não existe canto reto, né? Nenhum canto de objeto, seja nenhum canto assim, ele é 100% marcado, ele tem que ter uma bolhadinha. E tem um modificador no 3D Max que faz tudo isso sozinho. Então vou fazer o seguinte, ó. Vou aplicar em todos esses. De repente eu dou uma pausa no vídeo aí pra você não precisar ficar olhando um por um aqui. Agora falta pouco. Ó, eu tô nesse aqui, agora eu vou nesse. São esses pequenos detalhes aqui, ó, que fazem toda a diferença. Toda a diferença mesmo. Vou colar aqui. E aí eu vou aplicar para cima. Vou tirar isso aqui da tela. Ó, lá vou eu, ó. Lá vou eu. Lá vou eu. Hoje a festa é na avenida. Muito que eu vejo TV, né?
Bah, eu não vejo muita TV. Tem notícia ruim direto e eu tô por fora. Graças a Deus, eu não sei nada do que acontece. Aqui. Esse sou eu, viu, gente? Não precisa parar de ver TV só por causa disso. Mas eu não assisto. Assisto série. Assisto Vikings. Suits. Assisto Suits. Ó, vou colar agora no pilar. Já terminei de colar na parte de cima. Fiquei enrolando vocês aqui falando das séries. Vou colocar... Ó, pode ver aqui, ó. Para não ter que ajustar ali, assim, eu posso colocar aqui, ó, fit. Viu que tá todo estranho? Então vou tentar trocar aqui, ó, os eixos de alinhamento para ver se ele dá certo. Ali, ó, deu certo. Agora eu só mexo na escala. Opa. Ó, eu só mexo na escala aqui. Aqui. Tá legal. Eu vou copiar para não ter que fazer tudo de novo. Copio isso aqui. E colo nesses outros. Colei aqui. Colei aqui. E tá legal. Ó, tá todo feito o meu pergolado. Vou dar uma salvada, hein? Eu percebo também aqui que não ficou bem alinhado, ó. Ficou meio torto. Isso aqui não é muito legal que aconteça. Pra eu mudar, não precisa mudar um por um, eu vou tentar dar uma rotacionada aqui no ângulo dessa textura, para que eu já troque em todos. 10, 92, 85. Ó, 85 já ficou legal. Então aí, ó, tenho embaixo, embaixo 87, 90. Ah, foi em cima que ficou estranho, mas em cima não tem problema. Tá, então eu tô com todo o meu pergolado aqui ajustado. E eu vou fazer o que agora? Aplicar um modificador que coloca uma chanfrada. Dá uma chanfrada nesse canto seco aqui, ó, que ficou muito feio. Tá? Então eu vou vir aqui, vou converter esse objeto aqui em polígono para que eu possa taxar todos eles e transforme todos eles em um objeto só. Vou vir aqui em Attach, vou selecionar todos e dar um Attach. Pronto. Agora todos eles são um objeto só. Vou colocar o pivô do objeto no centro, ou seja, para que o meu eixo de coordenada fique no centro do objeto. Vou vir aqui nos modificadores e aplicar um chamfer. Ó, chamfer. Olha que legal, já ficou chanfrado, mas ficou quadradão também, ó, ficou sextavado, ficou feio. Então, para que eu vou fazer? Eu vim aqui colocar um 0,8 para não ficar tão grande esse chanfre. Vou colocar um número 10 de segmentos e vou colocar uma tensão de 0,5. Ó que legal, ó. Ficou bonito. Ficou um pouco cheio de segmentos demais. Vamos botar um 8. Colocar a tensão de 0,8, não, 0,2. Então 0,5. É a quantidade, quão bolhado ele é, né? Mas já tá ótimo, ó, já ficou muito bom, ficou chanfradinho. Vou vir aqui na minha câmera, vou dar uma olhada como que ela tá. Ali, ó, já tá mapeadinho aqui, a textura tá bonita, já tá dando uma cara legal. O que eu vou fazer agora? Eu vou ver esse meu piso aqui, ó. A textura aparentemente tá bonita. O que eu vou fazer agora é selecionar essa textura. Eu vou ver aqui como que tá esse mapa do deck. Olha, ele tá bacana, tá bonito, eu vou usar o mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou copiar ele, mesma coisa, substituir o mapa por o mapa do V-Ray. Vou colar o meu mapa aqui no Diffuse, vou mostrar na tela. Estou com ele aí. Percebo que tem uma pequena diferença aqui, ó. Deixou ele um pouco estranho. Mas tá tudo certo. Como ele tá bem pretinho no meio, eu vou fazer o mesmo processo aqui, ó. Eu vou vir aqui no mapa, vou trazer ele para o bump.
Vou colar ele aqui e vou aplicar uma correção de cor para deixar ele preto e branco. Deixo a opção de baixo marcada, Keep. Vou tirar a saturação dele e vou dar um contraste para o branco ficar branco e o preto ficar preto. E pronto. Se eu der ó, posso ver aqui que tá mais afundado o preto, ó. E agora eu vou aplicar um reflexo. Vou colocar aqui, como o Fresnel tá ligado, eu posso colocar bastante reflexo. Vou colocar um 146 e vou dar uma rugosidade de 0,75. Tá bem espelhado aqui, mesmo com o Fresnel ligado, não sei por que tá tão espelhado. Tá estranho esse material. Ah, é porque ele tá em cima de outro aqui, ó. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu criar substituir todos. Vou colar aqui e vou mostrar aqui. Fazer o mesmo processo. Trazer o mapa do diffuse para o branco, para o bump. Vou colocar uma correção de cor. Vou dar um OK no Keep. Vou tirar a saturação. Vou dar um pouco de brilho e contraste. E aí eu vou aplicar um reflexo. Aí, agora sim. 0,76 aqui de rugosidade. Se eu abrir, ó, tá bonita a textura. Agora tá pronta a textura. Tá, eu vou vir aqui na minha câmera. Já troquei a textura do piso, já troquei a textura do deck, já troquei, tá bem legal. O que eu vou fazer agora? Eu vou trocar a textura da parede e aqui da minha estrutura, da minha esquadria e também do vidro, desculpa, tá? Eu percebo que aqui tem um vidro, ó. Deixa eu selecionar isso aqui, ó, tem um vidro e tem a esquadria. Eu vou colocar, olha a importância de eu ter nomeado antes o vinil para Formica Bege, porque agora eu vou aplicar um vinil aqui nessa textura. Se fosse o mesmo nome, ele colocaria um bege. Então eu vou vir aqui, selecionar essa textura. Aqui eu vejo que o espelho, o vidro, ele está dentro do mesmo material, ó. Esse multi-sub-object é quando tu aplica vários materiais no mesmo objeto. Ou seja, tu não separa, tu não detacha as partes do objeto para aplicar uma textura em cada um. Seria como se fosse a parede de concreto e a churrasqueira como se fosse um objeto só. Aí você teria IDs diferentes em cada objeto, em cada polígono. Eu não gosto de fazer assim. Eu acho complicado, acho que não é bom. Então sempre cada textura num objeto separado. O que eu vou fazer? Vou vir aqui nessa setinha e vou selecionar todos os objetos que estão usando essa textura. Deixa eu voltar aqui. Selecionar todos os objetos que usam essa textura e vou isolar. Pronto, estou vendo aqui até que falta um vidro aqui, ó. Aparentemente. Deixa eu ver. Não, ele está ali. Mas está estranho. O que eu vou fazer? Já vou até converter todos esses objetos em polígono, porque daí ele vem com uma configuração do Max. Às vezes eles estão instanciados com outros, se tu altera um, altera o outro junto, então para evitar. O que eu vou fazer agora aqui, ó? Eu vou separar todos os vidros. Vou vir aqui nas propriedades do meu objeto, vou selecionar aqui os elementos e vou com o Ctrl selecionar todos os vidros aqui, ó. Vou detachar ele, né? Vou separar, vou sair da minha edição, vou separar. Por que eu faço isso? Para organizar o meu projeto. Eu perco um tempo a mais, mas pelo menos eu consigo deixar ele um pouco mais organizado, né? Os objetos tudo junto aqui, fica estranho. Daqui a pouco eu vou aplicar um vidro, não aplico o vidro na esquadria também, porque é tudo um objeto só. Então eu vou detachar ele aqui, detachar ele em todos. Aquele lá eu não sei nem onde é que é, mas já vou alterar ele, deve ser na cozinha. Esse projeto ele tem várias cenas. Tá. Agora eu vou vir aqui, vou selecionar a esquadria. Vou pegar um slot vazio, vou abrir o meu vinil, que é esse aqui, e vou aplicar.
Vou trocar a textura. Ele é branco, vou colocar um vermelho só para eu ver onde é que está aplicando. Depois eu mudo para branco de novo. Aqui, apliquei, beleza. Vou trocar para branco de novo, vou botar um cinzinha aqui para não estourar muito. Legal. Agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar um vidro aqui nesse material interno, nesse vidro aqui, ó. Vou colocar uma textura de vidro que eu já tenho ela pronta aqui já. Ó, apliquei o vidro, já até saiu aquela diferença de cor. Vidro, vidro, vidro e vidro. Pronto, 100% organizado. Vou vir aqui na minha câmera, vou tirar aqui a isolação dos objetos. Aí, legal. Bacana. O que eu vou fazer agora? Agora, eu vejo que o deck daqui estava aplicado lá em cima também, ó. Por que ele está estranho aquele objeto? O mapeamento aqui eu já vi que está errado, ó. Já está estranho. Eu vou vir aqui, vou mapear ele direitinho. Vou botar ele em box aqui, né? Já está. E vou colocar aqui um mapeamento que fique encaixadinho, né? Quando eu não consigo colocar aqui arrastando, eu posso vir aqui com o botão direito na escala e clicar. Fica bem mais fácil. Posso modificar também aqui. Vou aumentando aqui. Ó, perfeito. Aqui do lado eu vejo que não tá tá estranho. Então eu vou rotacionar aqui 90 graus. Noventinha. Acabou estragando aqui no comprimento. Eu vou voltar a escala que tá. Vou trazer para cá. Maravilha, ó. Eu tenho a escala dele aqui, do lado tá bonitinho também, tá encaixado, não tá chanfrado. A gente poderia colocar aqui um modificador de chanfro, ó, já deu uma chanfradinha ali. Vou colocar a mesma configuração, 0,5, 5 e 0,5. Tá bonito, tá legal. E é isso aí. Quando eu venho aqui para a câmera, ele fica estranho. Pode ver aqui que eu estou selecionando ele, ó, e não aparece as minhas setas de seleção. Por que isso acontece? Porque o pivô dele está em outro lugar. Ó, se eu isolar ele, eu vejo que o pivô está aqui embaixo. Ó. Então eu teria que vir aqui embaixo para mexer. Para evitar que isso aconteça, eu vou selecionar todos os objetos da cena com Ctrl A. Vou vir aqui no pivô e vou colocar no centro dele, ó. Affect pivô, centro. Ou seja, todos os pivôs agora estão no centro dos objetos. Pronto, ó. Agora está no centro dos objetos. Eu não sei por que está com esse aspecto de transparência. Ah, vamos dar uma olhada aqui. Vou selecionar ele aqui. Está com uma refração aqui, ó. Que eu não sei por que está com uma refração aqui. Eu vou zerar essa refração e vou colocar no reflexo aqui, ó. Bom, eu errei a hora de botar o reflexo, eu troquei aqui embaixo. Esse foi o erro. Então tá tudo aí, tá bonitinho, tá tudo certo. Vamos salvar esse arquivo enquanto eu tomo um café aqui, bem gostoso. Bacana. O que a gente vai mexer agora? Mexer nessas mesas aqui, ó. Mesas não, né? Essas banquetinhas aqui, ó. Isso aqui tá muito estranho, ó. Não dá nem pra entender direito o que é essa textura. Tá bem estranha essa textura aqui. Vamos melhorar ela agora, deixar com um aspecto realista. E essa textura aqui do banco tá diferente da textura do pé da cadeira, da mesa aqui. Então tá tudo estranho aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou usar uma textura de madeira que eu tenho aqui, que fica bem legal nesse caso. Então vamos lá, eu seleciono a madeira da minha banqueta. Eu vou fazer o mesmo procedimento aqui, eu vou copiar. Não, vou fazer o seguinte, eu nem vou usar essa textura deles. Eu vou vir direto aqui em Standard e vou aplicar um V-Ray Material aqui, material do V-Ray.
ficou todo ele cinza, então eu vou aplicar no Diffuse uma madeira. Eu vou vir aqui no meu mapas, nos meus mapas, procurar madeira e vou vir nesta madeira aqui que eu gosto. Vamos isolar o objeto, já ficou com um aspecto bem melhor. Eu vou chanfrar esse canto, mas não agora, eu vou chanfrar eles todos juntos. Vou isolar esse banco aqui. Vou vir aqui, mesmo procedimento, para isolar os materiais, todos os objetos que usam o mesmo material. Vou dar um Alt aqui, eu tô com eles aí, ó. Bacana. Então, eu percebo também aqui que esse mapeamento ele está invertido, ó. Pode ver que ele tá, a madeira está no sentido horizontal, ela precisa ficar no sentido vertical. Então, eu vou vir aqui no meu UVW e vou ajustar isso, né? Vou colocar ele em box e vou rotacionar ele 90 graus para que ele fique para cima. Vou rotacionar ele 90 graus, eu olho lá embaixo, lá eu vejo que ele está em 90 graus. Vou ajustar um pouco a escala. Legal, ó, está bem melhor. Claro que se tu quiser colocar ele exatamente na linha, eu vou ter que converter ele em polígono, separar pé por pé. Ó, vou detachar pé por pé, que seria o correto. Seria o correto. Ó, detacho. Aí eu venho neste pé, mapeio só o pé. Ó, eu vou fazer o seguinte, para eu não ter que rotacionar todo esse elemento agora, eu vou colocar ele rotacionar direto no mapa. Então aí, ó. Bem no ângulo agora. Agora tá profissional mesmo. Ó, bem no ângulo. Tá bonitaço. A mesma coisa eu vou ter que fazer com os outros pés para deixar eles também realistas. Ó, vou rotacionar para cá. Vou rotacionar para cá. Legal. Vou pro outro pé agora. Depois eu vou deletar aquela banqueta de cá e vou copiar a que eu fiz aqui para não ter o trabalho de fazer tudo de novo. A gente tem que ser esperto também. Não adianta só querer deixar realista. Tem que usar esperteza para não perder tempo. Aqui também eu vou separar aqui a parte interna do objeto. Ó. O que está acontecendo aqui? Esse pedaço aqui faz parte desse objeto também. Eu vou detachar ele e vou juntar. Uma coisa que eu faço eventualmente é selecionar todos os objetos e colocar o pivô central. Sempre faço isso, porque agora eu consigo arrastar o objeto a partir do centro. Então eu sei que se esse centro está fora do centro do objeto que eu estou selecionando, quer dizer que tem mais objetos ali, ó. Novamente eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir aqui, apertar os polígonos, vou detachar e vou atachar esses pedaços aqui. Agora sim. Bom, agora eu tenho o objeto todo ele junto ali. E a mesma coisa com os outros. Eu vou atachar ele aqui, atachar esses pedaços que eu trouxe do outro. Pronto. Olha ali, ó. Eu vejo que a parte interna não tá legal, ó. A parte externa tá. Então eu vou mapear de novo. Box. Eu vou rotacionar para cá, vou dar uma escalada nele. Vou rotacionar de novo. Vou rotacionar a parte interna. Vou escalar ali. Pronto, ó. Tudo bacana. Legal. E os outros lados já estão praticamente ok. Ó, tá tudo ok. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou atachar todos juntos aqui. Converter em polígono, que eu já deixo o material primitivo. Vou atachar os pés deles. Vou ajustar as madeirinhas aqui também, o mapa. Vou vir aqui no VW, botar ele como box. E vou só escalar agora.
Opa, só escalar. Ó. Posso ver que ele está virado para cima. Ó. Então eu vou trocar aqui o alinhamento para Y. Não tá, então vou rotacionar nesse ângulo aqui. Legal. Em cima ficou atravessado. Esse trabalhinho tem que fazer para poder ficar bem bacana. Legal. Pode ver como ficou bem melhor do que aqui, ó. Apesar de ter que aumentar um pouco ele, mas ó, ficou bem melhor. Bem melhor do que esse aqui. Esse aqui tá ruim, ó. Tá atravessado no outro sentido. De novo, mapeando. Eu uso o atalho Alt U para colocar o mapeamento. Rotaciono 90 graus ele aqui. E rotaciono 90 graus assim. Tá bonito, tá bonito. E assim eu vou fazer também nos outros. Clico material, coloco um box, escalo. Vejo ali que está no sentido atravessado. Rotaciono 90 graus. Em cima também. Mesma coisa. E o último lado, mesma coisa. Eu vou rotacionar 90 graus. Ajusto para que fique o mais próximo do realismo possível. Ali. Tá tudo certo, tá bonito. Agora sim. Ó. Vamos olhar agora. Ó. Agora tá um banquinho bonitinho. Opa, não é esse aqui. Deixa eu fazer de novo o mesmo processo. Vou selecionar todos os objetos da cena que usa essa textura. E vamos olhar aqui. Ó, ele tá bem melhor que esse aqui, ó. Se for olhar. Vou fazer uma comparação rápida aqui. Olha só como tá estranho essas texturas aqui. E olha agora aqui. Faltou só aquele pedacinho ali em cima. Que eu vou fazer agora. Ó, vou mapear aqui, mesma coisa. Coloco 90 graus. Bacana. Vou copiar essa textura, esse mapeamento, e vou colar nos outros ali, ó. 90 graus. As coisas meio que se repetem. Colo aqui. Esse aqui acho que vai dar certinho já, deu certinho. E eu colo e rotaciono. Pronto. Pronto, está pronto o nosso material. Agora eu vou trocar só a textura, esse mapeamento lateral que ele está para cima. Então eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui, eu vou escalar na altura e vou rotacionar 90 graus. Ó, 90 graus rotacionado, tá bonitinho em cima. Tá pronto esse material. O que eu vou fazer agora, esse objeto? Eu vou atachar todo ele. Vou atachar todo ele. Pronto. Para que eu possa chanfrar. Percebo que ali embaixo ficou um pretinho. Que pode ser uma face invertida. Então eu vou colocar um modificador chamado Shell. Que vai criar uma espessura. Mesmo assim ele não tá bacana. Então eu não sei por que ele tá preto ali. Ó. Vou converter em polígono. Mesmo assim ele não saiu esse preto. Vou abrir esse material de novo. A gente vai ter que renderizar para saber se vai ficar preto ali. Depois a gente dá uma olhada. Vamos vir aqui e vamos chanfrar esses cantinhos aqui. Vou colocar uns 0,3 de chanfro, uns 3 segmentos e uma tensão de 0,5. Bacana. Tá aqui meu banco pronto. Vou colocar o nome dele aqui de banco, só para eu me organizar. Vou vir aqui
no meu pivô, vou centralizar o meu pivô. Bacana. Agora eu vou fazer o que? Eu vou com Shift selecionar ele para o lado e vou substituir aquele ali, ó. Alinhar ele, Alt A, pego e alinho ele pelo centro. Pronto, alinhou pelo centro dele. Vou esconder, vou deletar o de cima. Vou vir aqui na minha câmera. Primeiro deixa eu substituir aquele outro banco ali. A princípio ele só foi escalado, ele não foi remodelado, ele foi escalado. Eu vou trazer o meu banco ali. Eu vou aumentar a escala dele, ó. A gente percebe que ele só foi escalado, ele não foi refeito. E eu vou centralizar. Escondo ele e deleto esse antigo aqui. Venho na minha câmera. Vou dar um radial para trazer todos os elementos. Está aqui os banquinhos, todos eles texturizados. Ali está preto, vou ver por que está preto. Se continuar preto, eu vou ter que remodelar aquele pedacinho ali. Mas por enquanto não vamos se preocupar com isso. Agora o que eu vou fazer? Eu vou arrumar a textura dessas cadeiras. Vou botar um metal aqui embaixo e uma madeira aqui em cima. Então eu vou selecionar ela com conta-gotas. Vou vir aqui no meu seletor de materiais. Vou dar um Select. É importante que todos esses botãozinhos estejam apertados para que eu possa mostrar aqui os elementos que estão na tela. Eu vou dar um Select e vou isolar com Alt Q no teclado. Então eu vou vir na perspectiva, dar uma giradinha. Perceba que eles tentaram colocar uma madeira como se fosse madeiras cortadas. Ficou legal, porém aqui ela perdeu a... Ó, tá modeladinho, tá bacana, tá show isso aqui. Só teria que chanfrar ela um pouco. Vou vir aqui no chanfro, colocar a mesma 0,5, 5 e 0,5. Deu uma chanfradinha, já vai dar uma diferença, vai dar um reflexo aqui nesses cantinhos. E eu vou vir no material, copiar esse mapa, vou aplicar o mapa do V-Ray, vou colar a minha textura aqui no Diffuse, vou mostrar ela na cena e vou colocar o meu reflexo aqui com 139 e uma rugosidade de 0,76. Já vai ficar legal. O que eu percebo aqui, ó, é que o mapeamento está errado nessas cadeiras aqui. Para isso, eu vou atachar todas essas aqui, ó, de cada uma, para que eu possa mapear uma vez só. Às vezes, quando vem um objeto do V-Ray, do SketchUp, ele é objeto do SketchUp, ele não foi feito no Max. Pode ser que dê uma incompatibilidade. Percebe que eu estou selecionando eles aqui, eles estão se modificando, ó. Olha, ó, quando eu seleciono ele fica quadradinho. Isso é algo que pode acontecer, e a gente tem algumas formas de arrumar. Sempre dá para arrumar. E na pior das hipóteses a gente remodela. O que eu vou fazer? Se eu vir aqui no objeto, eu vejo que ele está em negrito. Isso quer dizer que ele está instanciado com algum outro. Então eu vou com o botão direito e converter em polígono. Beleza, então eu vou dar um Alt U aqui, eu vou mapear. Vou rotacionar minha textura, vou ajustar ela bonitinha. Lá em cima ela está fora, está em outro ângulo. O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou converter em polígono de novo e vou separar. Aqui, apertar essa opção aqui de polígono e vou separar a parte de baixo da parte de cima. Por questões de mapeamento. Não consegui mapear os dois juntos. Vou dar um Ctrl A e vou centralizar os pivôs. Vou selecionar meu objeto de cima e vou mapear ele aqui, ó. Um box. Vou rotacionar. Vou ajustar meu mapeamento. Aqui, bacana. Bacana. Isso aí, ó. Já ficou bacana a madeira. Vou vir aqui, vou dar uma chanfrada nela. Pronto. 0,3, um 5, um 0,5. Vou seguir, vou copiar esse chanfro aqui para colocar nos outros objetos. Vou colar ele aqui.
Ó, chanfrou já sozinho, não precisei nem mexer. Nesse caso, eu vou ajustar essa cadeira e vou copiar para os lados, tá? Eu vou agrupar isso aqui para eu poder deletar depois. E vou agrupar essa aqui também. E vou só substituir. Não vou fazer esse mesmo trabalho em todas elas, porque vai dar muito trabalho. Depois eu só copio. Eu vou vir no meu material, vou selecionar aqueles materiais aqui da cadeira, da parte de baixo de ferro. Vou vir aqui no meu seletor de materiais da cena e vou isolar todos os que usam este metalzinho aqui. Eu vou substituir esse metalzinho por um cromado. Porém, eu sei que ele não é cromado, ele tem um aspecto cinza. Então eu vou colocar aqui na cor difusa um cinza. E vou habilitar o meu Fresnel aqui para ele não ficar muito espelhado. E vou colocar uma rugosidade, um 0,9 aqui. Vou colocar um pouco mais cinza. Pronto, já deu um realismo bacana. O que eu vou fazer agora? Eu já vou até deletar essas de cima, que depois eu vou substituir. Aqui eu vou selecionar uma parte dessa cadeira e vou atachar com todas as outras. Ctrl A e vou atachar. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que elas estão usando um material diferente do que eu estou usando aqui. Vou dar um OK, vou sair das minhas propriedades, vou aplicar o meu cromo, vou botar cromo, vou tirar esse cromo, vou botar metal cinza, pelo mesmo motivo do vinil. Apliquei ele, mostrei ele na cena, tá bonito aqui. Acabou aplicando em todo o meu fogão lá. Vou dar um Ctrl Z. Isso aconteceu porque eles estão atachados de alguma forma. Para que isso eu consiga resolver, eu venho aqui nos elementos e vou detachar ele, vou separar um objeto do outro. Pronto, agora eu estou com ele isolado, aplico ele nesse objeto, vou centralizar o pivô. Bacana, estou com ele bem certinho. Vou vir aqui na cena, eu posso chanfrar um pouquinho também esse metal para não ficar algo tão estranho. Vou colar o mesmo chanfro da madeira aqui. Olha, bacana. Deletar aqueles pezinhos ali que ficou atrás. Uns pontinhos pretos ali, são os pezinhos da cadeira anterior. Legal, o que eu faço agora? Agora eu vou substituir, vou botar essa cadeira ali, ó. Então eu vou com o Shift arrastar para lá. Opa, vou cancelar, eu vou agrupar primeiro com a madeira de baixo e a madeira de cima. Ctrl G, eu agrupo, eu boto aqui a cadeira. Com o Shift eu arrasto e copio, dou um OK. Vou olhar de cima para poder centralizar. Vou rotacionar ela um pouco. Pronto. Posiciono no mesmo ângulo. Posso ver que está praticamente no mesmo lugar. Vou esconder ela clicando no menos e vou deletar de baixo. Vou dar um radial, agora ela aparece aqui, ó. O que aparece além dela? Nada, tá tudo certo, tudo perfeito. Eu vou colocar também uma do outro lado. Com Shift eu arrasto, rotaciono ela, posiciono onde estava a anterior. Com o menos eu tiro da tela, deleto ela, dou um radial. E tá ali, ó. As três cadeiras perfeitamente modeladas, mapeadas bonitinhas. O meu banco também mapeado bonitinho. Faltou o pé da cadeira que tá estranho, o mapeamento tá para cima. O que eu vou fazer? Eu vou separar os pés da cadeira. Separar nos dois sentidos, ó. Primeiro eu vou separar no sentido para cá e depois no sentido para lá, por causa de mapeamento, porque eu possa me beneficiar na hora de mapear. Ó, pronto, vou detachar esses objetos e agora eu vou mapear. Alt U, botar em box, rotacionar. Top. Bacana. A mesma coisa eu vou fazer no outro sentido, mas eu vou copiar esse mapa para não ficar fora de escala. Só rotaciono daí no eixo X e pronto.
Perfeito. Eu vejo que ele não está chanfrado embaixo, então eu vou copiar esse modificador em cima e colo embaixo, ó, paste. Só colar, porque ele tem a mesma configuração. Opa. Vou copiar e vou colar. Deixa eu tomar um gole d'água. Show de bola. Tá aí, ó. Minha mesa bem bonitinha. Vou agrupar mesa. Vou vir na minha câmera apertando C. Agora eu tenho essa toalha que tá tenebrosa, né? Essa toalha aqui, ela tá muito fora da casinha. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é selecionar o mapa dela, copiar o tecido aqui e vou substituir todo esse material por um V-Ray Material. Vou colar aqui no mapa de textura, mostrar na tela. Percebo que ele tem uma falha muito grande. Aqui eu vou aplicar um mapeamento, o VW Map. Eu vou vir no box e vou tentar fazer. Então estou aqui com a minha toalha. Dei uma reiniciada aqui porque acabou a memória do espaço no HD. Eu percebo aqui que ela está estranha. Então eu vou ver se eu consigo arrumar. Daí encontrar aqui as texturas, ó. Pode ver que ele tem um desencontro. Vou trazer para cá, mexer nessas escalas e fazer o jogo. Aqui, aumentar a escala nesse sentido. Ver se eu consigo salvar essa textura aqui, porque ela tá estranha. Vou escalar um pouco mais assim. Vou tentar colocar 3 quadrados aqui. E vou dar aquela chanfrada básica em cima ali para dar curvatura. Já estragou tudo, meu. Vou ver aqui. 0,5, 5, 0,5. Ficou estranho, né? Vamos desabilitar, vamos ligar. Não vai dar para dar essa chanfrada, vou deletar ela. E ficou quadrado aqui, ficou estranho. Eu teria que ter uma toalha melhor para usar nessa cena. Vamos voltar aqui na câmera. Não ficou tão ruim assim. Vamos partir para a próxima coisa, a gente consegue uma toalha melhor aqui. Aqui na parede, eu vou substituir essa textura por uma textura do V-Ray que eu já tenho pronta de parede. Então eu vou selecionar todos os objetos que estão usando essa parede. Veio um monte de objeto aqui, eu não sei nem por que ele selecionou esses outros objetos. Aqui eu tenho um piso, ó, que eu nem estou usando ele na cena, vamos dar uma olhada aqui. Ele é uma grama, na verdade. Eu já vou até aplicar uma grama nele. Pegar um slot vazio. O que é um slot vazio? É o que não tem esses triângulos nos cantos, ó. Então esse é um slot vazio. Ou seja, ele não está aplicado em nenhum material. Porque se eu pego um slot, por exemplo, que nem esse aqui, que está aplicado em um objeto, e substituo ele aqui por outro, ele vai trocar o objeto na cena. Se eu pego um slot vazio, não tem problema nenhum. Ele não está aplicado em nenhum objeto mesmo. E agora eu vou vir aqui em parede branca. Parede branca. Já tem um reflexo, tá bem bacana. E do lado eu vou selecionar a grama. Grama. Vou aplicar a grama no piso. Veja que ela ficou chapada, porque ela não tem mapeamento. Eu vou aplicar o mapeamento. Ficou grande o mapeamento. Eu vou escalar ele, deixar ele um pouco menor. E aqui é muito interessante, porque aqui eu tenho que aplicar esse V-Ray Displaced Mute, ou seja, isso aqui é um modificador que cria aquele bumpzinho na grama, ele faz a folhinha da grama aparecer. Então o que eu configuro nele aqui? Eu deixo ele em 2D para ele ficar um pouco mais rápido,
coloco aqui 3 centímetros na altura, ó, a amount, ou seja, a quantidade de altura. E aqui no mapa eu vou colocar um objeto com alguns pontinhos pretos. No pontinho preto que ele vai fazer o bump, né? Então na minha textura de grama, se eu descer aqui, eu já percebo que no bump ele já tem um displace. Displace é um nome desse modificador. Porém ele está desabilitado, ele só está aqui para que eu possa arrastar essa textura aqui. E dou um instance aqui, ó. Ok. Por que eu coloquei esse modificador aqui nesse text map? Porque eu consigo agora vir aqui na minha textura e aplicar na tela e ver o tamanho que está, ó. Onde tem os pontos pretos é onde vai dar a grama. Eu acho que está um pouco grande, mas vamos dar uma diminuída nesse mapa de textura. Se eu vir aqui no mapa de textura do bump, eu percebo que ele vai ter uma configuração, ó, de ID. Então eu boto o ID1, vou botar o ID2 nesse material. Se eu aplicar uma outra textura nele e vir aqui colocar um mapa 2, agora ele começa a dar escala na minha textura da grama. Vou vir aqui. Ó. Não vou colocar ele aqui, ó. Tem que fazer um processo. Vou deixar em 0, vou colocar esse Map Channel em 2. Se eu coloco 2 aqui em Map Channel e 2 aqui em Map Channel, eu consigo fazer um mapeamento para cada textura do meu material. Isso é muito legal, ou seja, eu vou fazer um mapeamento para o bump, para o displace da grama, e um outro mapeamento para a textura de grama. Então esse é um pulo do gato. O que eu vou fazer agora aqui? Se eu modificar a escala, ele está escalando só o bump da grama. Porque se eu vir aqui no meu material e mostrar agora a textura da grama, ele mantém o primeiro mapeamento aqui, ó, somente da textura da grama, e o segundo mapeamento ele mantém. Se eu mexer no segundo mapeamento aqui, ele não mexe no de cima, ó, porque ele está mapeando apenas o displace nesse primeiro e no segundo apenas a textura da grama. Isso ficou um pouco complicado. Nos próximos vídeos a gente vai entendendo um pouco melhor, vai me acompanhando e a gente vai estudando junto. Bacana, tá pronta a minha grama, minha textura de grama tá pronta. Eu vou vir aqui na minha câmera e eu percebo aqui que nem aparece essa grama, né? Acabei perdendo até tempo. Deixa eu ir lá no SketchUp ver como é que tá a câmera do cliente. Na verdade ela não tá assim, ela tá assim. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Aparece a grama assim, ó. A minha câmera aqui eu preciso arrumar ela, preciso vir mais para trás. Vou ajustar essa câmera aqui. Vou dar um radial para trazer o pergolado. Vou dar uma afastada, rotaciono um pouco e posiciono, que nem o cliente posicionou aqui, ó. Olhando um pouco mais de cima. Vou chegando perto. Assim eu vou indo. Vou deixar um pouco essa madeira aparecendo aqui, ficou bonita. Eu vou abrir um pouco mais para lá essa minha vista. Vou selecionar a minha câmera. Eu aperto H para vir essa tela aqui. Está salvando. O H aparece essa tela aqui de selecionar os objetos. Eu vou selecionar aqui a base da minha câmera. Eu vou colocar na largura aqui, na abertura da lente, eu vou colocar 50 milímetros. Vou ter uma abertura maior de câmera, ó, porque eu percebi que o cliente usou uma câmera um pouco mais aberta. Agora ficou legal. Isso aí, ó. Show de bola. Vou dar uma salvada enquanto eu sirvo um café, para que a gente não perca nada. Já tá ficando bacana. Já arrumei as madeiras, já arrumei os concretos, arrumei a churrasqueira, faltam essas cadeiras aqui, esses pneus aqui estão estranhos também, tá verde, eu não sei se ele quis colocar nessa cor azul, provavelmente não, mas como ele já tá nessa cor azul, eu vou deixar, não vou mexer no que o cliente já fez. Pronto, aqui ó, eu tenho o meu porcelanato ali na frente, tá com tudo configuradinho,
Vou mexer nessas cadeiras agora. Essas cadeiras aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, como ela veio do SketchUp, eu vou selecionar a textura dela, eu vou copiar o mapa e vou substituir já de primeira esse material por um V-Ray. Eu vou colar o mapa aqui no difuso e vou aplicar. Eu vou fazer a mesma coisa com o de baixo aqui, ó. Às vezes isso aqui já resolve aquela mancha preta que tá ali, ó. Vou substituir, vou colar aqui o meu mapa no difuso e vou mostrar na cena. Pronto, já funcionou. O primeiro recurso que eu faço é esse. Como essa textura não tem reflexo, não tem nada, eu vou deixar ela assim. Seria interessante colocar um reflexo, porque o nylon ele tem um pouco de reflexo, né? Então como que eu faria? Eu venho aqui no nylon, coloco aqui um pouquinho de reflexo, aqui um 0,29 e coloco aqui um 0,88, 84 de rugosidade, pronto. Mesma coisa aqui no de baixo, dá uma variadinha para não ficar igual. Pronto, ó, já não ficou tão chapado. Vou substituir essa parte preta aqui por um alumínio. Eu tenho um alumínio pronto, então essa parte é fácil. Tá carregando aí, tá um pouco pesado. Aí, substituiu todo o alumínio, tá legal. Agora eu vou pegar esse pneu, vou copiar essa cor azul. Não vou colocar um pneu preto, porque o cliente não botou preto, então eu não sou louco, né? Vou colar aqui esse azul, vou dar aquele reflexo maroto. Vou botar um pouco, eu vou escurecer um pouco esse azul aqui, porque na hora que eu iluminar ele vai clarear. Show de bola, a grama tá pronta, pô, tá quase tudo pronto. Aquela cortina lá, não faço ideia, acho que eu dou uma transparência nela, não vou dar. Só vou substituir ela por um material do V-Ray. Vou dar uma leve refração nela, levezinha, para não mostrar muito a parte interna lá, mas de levezinha. Vou colocar um índice de refração em 1. Só para aparecer um pouquinho a parte interna. Depois eu tenho que arrumar lá dentro para poder dar realismo. Bom, eu vou colocar luz agora nessa cena para que a gente possa encerrar esse vídeo e não ficar muito comprido. Falta ainda arrumar lá dentro, tá? Não vou fazer isso agora. Eu vou vir aqui na minha configuração de câmera e vou tirar essa opção aqui, ó, de exposição, vou colocar ela manual e vou colocar em 400 de ISO. Se você não conhece ainda configuração de câmera normais, DSLR, o ISO é o tempo de abertura. Eu não entendo muito, mas o ISO, quanto maior o ISO, mais clara fica a cena. Aqui na opção de balanço de branco, eu tenho luz do dia, luz do sol. Então eu vou colocar aqui luz do sol. Vai ficar um pouco mais fria a luz, né? E o que eu vou fazer agora? Eu vou vir na minha perspectiva e vou criar um sol. Vou colocar um sol com sombra mais ou menos aqui assim, ó. Então venho aqui na minha luz, vou vir aqui em V-Ray Sun. Vou colocar a intensidade desse sol de 0,06. Aqui o tamanho da sombra, que vou colocar 0,2. Pronto, vou clicar e arrastar para lá, mais ou menos aqui. Não quero colocar um environment, vou deixar ele nessa altura para não ficar muito estourado. Vou vir na minha câmera e vou dar uma leve renderizada só para ver se já tem algum resultado. Ó, tá ficando bacana já. Já deu um resultadinho lá dentro, tá um pouco feio, mas eu vou dar uma arrumada depois lá dentro. O sol tá bom, as sombras estão boas. Vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no meu material, meu preset, e vou carregar o preset Ray Externas. Eu tenho vários presets prontos que eu utilizo aqui. Vou vir aqui no
Projetos, preset, eu vou aqui o high externas, ou seja, um preset alto para imagens externas e vou mandar render. Vou mandar render aqui. Vamos ver como que fica. Vou pausar o vídeo e assim que terminar o render eu volto. Então tá aqui o render, não tá ruim, mas tem algumas coisas que tem que melhorar. Por exemplo, eu percebi que a parede lá ficou com um reflexo extremamente forte, ficou ruim. A madeira aqui em cima ficou uma falha, talvez eu tenha que modelar de novo essas madeiras, só essas travessas, as outras estão perfeitas. A grama ficou top, a grama ficou top, a cadeira ficou top, a churrasqueira ficou top, a fórmica ficou legal. Talvez um pouco mais de reflexo nessa fórmica. Aqui tá estranho um pouco esse isopor, tá refletindo o chão, não gostei. Esse piso talvez dá para dar uma borradinha nele, tá muito reflexivo. A cadeirinha ficou show de bola para dar um reflexo um pouco maior nessa madeira aqui também. E na madeira do deck dá para dar um reflexo maior também. Vamos lá então, tá? Deixa eu diminuir ela aqui. O que nós vamos começar? Começar pela essa parte de cima aqui do meu pergolado. Ó, ele tá preto ali, ó, do lado de cá. Se eu aplicar um shell em todo ele, que é uma espessura, ó, ele até resolveu. O que é o shell? O shell, por que estava preto? Porque a face estava invertida. Então se eu tenho uma face invertida, ela fica preto. Se eu dou um shell, ele dá uma espessura, ou seja, ele deixa de ser um objeto, só uma face de dois lados, para ser duas faces. E a parte preta fica para dentro agora, ó. Os dois lados dele tem textura, que foi o que aconteceu aqui. Quando eu tenho uma espessura, deixou de ser plano para ser duplo. O meu objeto, a face do meu objeto. Aí ele aplicou a textura dos dois lados. É um recurso, são recursos que eu uso para tentar para tentar adaptar o objeto que vem do SketchUp para o 3D Studio Max sem precisar modelar de novo. Um recurso muito usado, que eu uso muito, é esse shell. É uma espessura no meu objeto, que daí eu consigo eliminar essas faces escuras. Vou vir aqui na minha câmera novamente. Essa parte eu já corrigi. Agora o que eu vou fazer? Eu vou corrigir o reflexo desse deck, que ele pode ficar com um reflexo um pouco maior. Eu vou vir aqui no reflexo, vou colocar 100% aqui no branco e vou colocar aqui, em vez de 0,76 a minha rugosidade, eu vou colocar 0,85 para ele ficar um pouquinho mais espelhado. Vou também selecionar a textura dos meus banquinhos e vou colocar um reflexo que nem tem reflexo. Vou colocar 0,85 de rugosidade no reflexo para ele não ficar muito espelhado. E agora eu vou também selecionar a textura desse isopor aqui. Ó, ele usou um alumínio junto, por isso que está aquele reflexo ali. O que eu vou fazer? Eu vou isolar esses isopores aqui na tela. Vou isolar eles na tela. Só eles, né? Para que eu possa aplicar uma textura neles e não aplicar no restante dos objetos. Tem até um... Vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui de novo na minha câmera, eu vou selecionar aqui no seletor de objetos, vou vir de novo aqui, vou selecionar, vou dar um Alt Q e pronto, eu tenho eles aqui. Agora eu vou criar um material do V-Ray e vou aplicar neles. Eu vou colocar o isopor levemente azulzinho, que é a cor do isopor. Sujar um pouco essa textura para não ficar tão... Ó, isso aqui tá bacana. O isopor, nesse caso, como ele não tá tão em evidência, não tem porquê eu colocar aquela texturinha de isopor. Eu vou dar só um reflexo nele de leve para não ficar tão chapado. Então vou dar um Ctrl G. Pronto, o isopor eu arrumei. Poderia dar um bumpzinho na textura, mas vamos ver se ficou bom. Eu percebo que no chão aqui eu tenho um tecido que o cliente colocou.
No meu projeto de SketchUp, eu não tenho ali uma textura nesse tecido, eu vou deixar ele como tá. Vou deixar ele branco, colocar de repente um begezinho para diferenciar do piso só. Eu vou vir aqui, vou selecionar ele, vou substituir ele por um material do V-Ray e vou colocar um begezinho aqui só para dizer que ele está ali. Vou selecionar a minha fórmica e vou dar um pouco mais de reflexo. Na verdade eu vou tirar o Fresnel do reflexo e vou deixar ela assim, com 42 de reflexo. Em vez de 0,95 vou botar 0,97 para ficar um pouco mais espelhada. Agora eu vou selecionar minha parede ali atrás e eu percebo, selecionando com o conta-gotas, que ele está utilizando um alumínio na parede aqui, ó. Não é o que eu quero, né? Eu quero parede branca. Então eu vou vir aqui nos meus materiais, selecionar minha parede branca, bem bonitinha, e vou aplicar ela ali. Pronto, tá ali minha parede branca. Lá atrás também provavelmente ele aplicou esse alumínio aqui em tudo, todas as paredes. Eu vou selecionar todos os objetos que estão usando esse alumínio, percebo que é um monte e vou vir aplicando parede branca em todos os que estão cinza. Aplicar a parede branca, porque eu sei que essas paredes não são de alumínio. Eu aplico parede branca, escondo, parede branca, escondo, parede branca e escondo. Aqui está alumínio em cima de tudo isso aqui, não é com certeza isso aqui tipo uma fórmica branca, mas depois eu vou texturizar isso em outro momento. Aqui também aplicou alumínio em todas essas cadeiras, enfim, tem que melhorar isso, mas isso não é agora. Eu já apliquei parede branca aqui na parte externa, corrigi então a parede aqui em cima que estava com reflexo, corrigi a fórmica, o piso, corrigi tudo aquilo que eu imaginava, tudo aquilo que eu vi aqui no meu render que poderia melhorar. Vamos olhar de novo, corrigi essa parte, tá tudo certo, vou renderizar agora de novo para ver como que ficou. Bora! Vou renderizar e daqui a pouco, assim que tiver pronto o render, eu chamo aqui de novo. Vou gravar mais um assim. Então tá aqui o render, ó. Arrumou a parte de cima da madeira, a parede aqui que estava reflexiva arrumou, o piso ficou bom, o isopor ficou legal, a fórmica ficou boa, o reflexo do deck ficou bom e eu considero esse projeto pronto. Só que eu percebo que está voando aqui a minha cadeira, ó. Essa aqui está voando, só isso. Mas o projeto está pronto, o concreto ficou bom, tem que colocar um céu lá atrás. O que falta agora aqui é um pequeno tratamento nessa imagem, ela ficou um pouco pálida, né? Então como que eu faço? Eu venho aqui no V-Ray, abro o Frame Buffer aqui, ele nem está usando, vamos vir aqui. Aqui o Frame Buffer do V-Ray, vou clicar aqui embaixo no tratamento de imagem e vou trabalhar aqui a temperatura da foto. Ó, posso deixar ela mais quente ou mais fria, eu vou deixar ela quentinha. Vou trabalhar em cima das curvas, acabar ajustando um pouco. Aqui eu seleciono, ó, dou uma pequena claridade e aí eu venho ajustando. Ó, mexer um pouco no sol. Posso dar um contraste aqui, olha que legal, fim de tarde bem definido, ó. Ficou bonito, olha que bacana. Posso já no próprio V-Ray aqui colocar uma imagem de background. Então eu venho aqui nessa setinha, dou um load e vou até uma textura. Aqui eu venho no de Maps, que é os meus mapas. Vou vir aqui no background e colocar um céu qualquer bem bonito. Vou utilizar esse aqui que eu gosto bastante dele. Opa, aplicou aqui como reflexo, então não vou usar esse recurso. É isso aí. Essa aula fica por aqui, espero que você tenha gostado. Curte o canal, compartilhe, comente. Tamo junto. Até mais.